Ela praticamente dobrou de volume, apresenta uma forma arredondada na parte superior, cobriu as laterais do Banetton, mas sem ultrapassar a borda. Ao toque, ela está firme, porém macia, não pegajosa. E ao pressionar levemente com o dedo, nota-se que ela ainda tem muita força. Aqui entra um aprendizado essencial. Você precisa começar a conversar com a massa. Esse ponto ideal é diferente do pão branco tradicional e só a prática vai te ensinar a reconhecer. Com o forno já pré-aquecido a 250 graus e a panela dentro, chegou o momento de assar. Retirei o pão do Banetton mantendo o pano rendado. Polvilhei farinha por cima. E espalhei delicadamente com as mãos. Retirei o pano, deixando o desenho marcado na superfície da massa. Fiz o corte principal, partindo da ponta e trazendo em curva, sem afundar muito a lâmina. Coloquei a massa na panela quente, tampei e levei ao forno por 5 minutos. Após esse tempo, retirei do forno. Reforcei o corte passando a lâmina nas duas laterais do corte principal. Coloquei uma pedra de gelo dentro da panela, tampei e voltei ao forno por 20 minutos. Então vamos lá. Passados os 20 minutos, retirei a tampa da panela, reduzi a temperatura para 230 graus e deixei assar por mais 20 minutos. Uma observação importante: dependendo do forno, pode não ser necessário reduzir a temperatura e os tempos podem variar. Você deve sempre observar o próprio forno e ajustar conforme a necessidade. Fechamos a etapa da fermentação e do forno, mostrando não apenas o que fazer, mas também como observar e alcançar um pão integral perfeito. E aqui o resultado final: um pão semi-integral que traz força, volume e beleza na casca. O corte principal, feito em 2 etapas, permitiu essa abertura controlada que dá movimento e profundidade ao pão. Ele não só cresceu, mas se abriu de forma elegante, revelando a vitalidade da massa. Já o efeito do pano de renda trouxe uma textura única, um verdadeiro detalhe artístico que diferencia o pão e mostra como pequenos cuidados no preparo podem resultar em algo especial. Esse é o tipo de acabamento que impressiona, mas só acontece quando todo o processo anterior, da escolha da farinha, do batimento, das dobras e da fermentação, é respeitado. Aqui, o pão não é apenas alimento, é uma obra artesanal que combina técnica, paciência e intenção. Como vimos, a teoria muitas vezes nos leva a acreditar que um pão integral não precisa ter grandes alvéolos. E isso é verdade. O que buscamos, na maioria das vezes, é um miolo bem estruturado, com alvéolos menores, mas bem distribuídos,
No entanto, como vocês podem ver, esse pão nos surpreendeu com uma abertura excepcional. Isso mostra que, quando todos os pontos do processo são respeitados, desde o batimento correto da massa, a condução da fermentação e o cuidado na modelagem, até o controle do forno e da umidade, o resultado pode superar as expectativas. É importante reforçar, não é a presença de grandes alvéolos que define a qualidade de um pão integral, mas sim o equilíbrio entre leveza, sabor, estrutura e distribuição do miolo. Os alvéolos são consequências de um processo bem executado, aliados a uma boa perda de peso na fermentação e ao manejo adequado do forno. Portanto, mais do que buscar um visual específico, o fundamental é conhecer a massa, entender seu comportamento e respeitar cada etapa. Assim, o resultado final sempre será um pão de qualidade, saboroso e nutritivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que agora se sintam ainda mais confiantes para aplicar essas técnicas no dia a dia. O pão integral, quando bem conduzido, é capaz de entregar beleza, leveza e muito sabor, exatamente como vimos hoje.